A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um evento Responde, um webinar desta vez falando sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai ter duas partes. Uma parte conceitual, onde a gente vai passar um overview do que é a obrigação, e uma outra parte da linha de produtos Logix, onde eles vão mostrar para nós como é que se prepararam, como é que estão se preparando para atender essa demanda legislativa. Para quem não me conhece, eu sou Luciana Freitas, tenho 15 anos de TOTUS, eu vou ministrar a primeira parte do evento para vocês. Sou da consultoria de segmentos, que é uma equipe interna da TOTUS voltada exclusivamente para a legislação. Então, essa equipe atende o suporte e o desenvolvimento nas demandas de alterações, de novidades, tudo que vem ali de legislação, de atos normativos, seja tributário, trabalhista, contábil, previdenciário. É a consultoria quem define o que é aquela legislação para os nossos times internos. Hoje a gente vai tratar da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, mas antes da gente começar o evento, eu vou passar alguns recadinhos. Essa apresentação está sendo gravada, ela vai ser disponibilizada assim que a gente fizer a edição do vídeo, logo após a apresentação, e ela vai ser disponibilizada para vocês no Espaço Legislação. Vou deixar o endereço mais tarde para vocês. No Espaço Legislação também temos outros documentos, e um desses documentos é uma página da LGPD com todas as informações do conceito, do que é, das regras, da legislação, de tudo aquilo que foi publicado em prol da LGPD, e também todas as informações de todas as linhas de produtos que estão tratando sobre o assunto, que estão implementando essa norma, essas regras dentro dos seus produtos, dentro dos seus sistemas. E aí, desde a versão do sistema que será disponibilizada a LGPD, até o que foi criado para atender essa norma. Então, depois também vou mostrar para vocês essa página pronta lá no Espaço Legislação. Além da gravação, as nossas apresentações, o que será demonstrado aqui hoje, já está disponível aqui na ferramenta para vocês. É só clicar aí em documentos e baixar, né? Vocês vão fazer um download do material, e esse material vocês vão poder utilizar aí para esclarecer demais dúvidas, né? É mais um apanhado de tudo o que é importante para a LGPD. Perguntas. Vocês podem fazer quaisquer perguntas, seja conceito, seja legislação, ou mesmo de sistemas. Os microfones vão permanecer fechados, mas vocês vão perguntar via chat. E aí tem uma equipe respondendo esses questionamentos lá mesmo no chat para vocês. E se a gente tiver um tempinho no final da apresentação, a gente lê para vocês as principais perguntas e as respostas destas respectivas questões. Então, isso vai ficar disponível na gravação e também vai ser disponibilizado nos canais de atendimento da TOTUS, né? Via FAQ, via documentação. É importante que vocês acompanhem tudo isso, que vocês saibam onde procurar toda essa documentação. Quaisquer dúvidas podem postar aqui, tá bom? Se der tempo, a gente responde. O que não der tempo de responder ou de ler no final, a gente coloca lá nos canais ou do produto ou da própria consultoria no Espaço Legislação. Tudo bem? Vamos começar então? Como eu disse, a gente vai falar da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vou fazer um overview do que é essa legislação e aí vocês vão ter na sequência a preparação do produto para atender essa norma. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem sendo pensada já há bastante tempo, né? Desde o surgimento e da ampliação da internet, do uso da internet, é que os países estão pensando em como proteger os usuários
proteger os dados desses usuários, proteger a liberdade desses usuários dentro da internet. Aqui no Brasil, em 2010, o Ministério da Justiça iniciou essa discussão, né, levou uma consulta pública, divulgou, né, uma consulta pública sobre um anteprojeto de lei que pretendia garantir a proteção de dados pessoais, né? Então, essa consulta foi em prol da proteção de dados pessoais. Depois disso, em 2012, tivemos a edição do projeto de lei 4060, que também trouxe aí algumas disposições sobre tratamento de dados pessoais, entre outras providências. E aí foi seguindo. 2013, tivemos um projeto de lei 330, esse foi discutido no Senado, e em 2014, finalmente, tivemos a publicação do Marco Civil da Internet, que é oficialmente a norma que regulamenta o uso da internet no Brasil. Essa norma foi publicada não na sua íntegra, né? Ela foi algumas partes, alguns questionamentos que eram mais polêmicos não foram disponibilizados naquele momento, ficaram para discussão posterior, e uma dessas discussões era justamente a garantia dos direitos de proteção de dados dos usuários da internet. Isso veio sendo discutido até que em 2018 a Europa publicou a GDPR. A GDPR nada mais é que uma série de disposições que regulamentam o uso de dados pessoais na Europa e fora da Europa, né? Então, todo cidadão europeu que estivesse fora do continente, esse país deveria adotar ou regulamentar o uso de dados pessoais para que esse cidadão não tivesse os seus direitos perturbados, não tivesse os seus direitos interrompidos, né? Então, o país em que esse cidadão viveria deveria garantir a proteção do uso de dados dele. Isso teve um grande impacto no mundo todo, inclusive no Brasil, onde, através da medida 869, da medida provisória em 2018, 869, tivemos aí a criação do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que regulamentava justamente a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, através desse órgão que a Lei Geral de Proteção de Dados deveria ser implementada, fiscalizada e regulamentada. Com essa publicação, com todas essas publicações, mas principalmente a GDPR, que começou lá na Europa, o mundo todo começou a se preparar. Então, hoje eu já tenho países que estão fortemente adequados, outros que estão adequados, que têm as suas próprias normas e que estão criando autoridades nacionais de proteção de dados. Entre eles está o Brasil, e outros que ainda não se adequaram, mas já estão pensando no assunto, né? Não tem leis específicas para tal, mas vão começar a pensar no assunto. Então, esse hoje é o mapa que a gente tem para adequação da proteção dos dados ao redor do mundo. Mas o que vem a ser a Lei Geral de Proteção de Dados, qual é o seu objetivo, qual é a sua finalidade, né? É justamente garantir para a pessoa física que ela tem a proteção da sua liberdade e da sua intimidade, que é aquela garantia constitucional. Então, o objetivo da LGPD é regulamentar o tratamento, proteger os dados das pessoas nas plataformas, nos sistemas, nas lojas, nos e-commerces, em todos os lugares onde se utilizar um dado pessoal, esse dado deverá ser tratado a fim de proteger a liberdade e a intimidade da pessoa física. A ideia aqui é que todo dado deverá ser tratado e com vários critérios, né? Obedecendo a vários critérios. Esses critérios são os que estão na Lei Geral de Proteção de Dados. O que exatamente a LGPD vai tratar, né? O que ela vai abarcar na sua integridade. Então, dados pessoais
é o principal foco da LGPD. Como dados pessoais, a gente tem lá um dado que identifica literalmente a pessoa ou um dado que torne a pessoa identificável, né? O que a gente imagina como dado pessoal? Imagem, localidade, identificadores eletrônicos, então biometria, identificador de face, CPF, estado civil, dados bancários, tudo isso nos permite a identificação da pessoa, né? Ou ela será identificada literalmente por um único dado, ou ela vai se tornar identificável, né? Vou ter ali um conjunto de dados que eu posso chegar na pessoa em si. Esses são os dados pessoais. Outro dado que a LGPD vai tratar são os dados sensíveis, né? Dados pessoais sensíveis são aqueles que eu não identifico literalmente a pessoa, né? E nem a torno identificável, mas que eu consigo, de alguma forma, discriminá-la. Eu consigo saber, por exemplo, quais são as suas convicções. Eu consigo praticar a discriminação se eu tiver apropriação dessa informação. Então, que dados são esses? A origem racial, religiosa, política, filiação de sindicatos, organizações de outros caráteres, seja ele religioso, filosófico ou político, dados referentes à saúde ou à vida sexual dessa pessoa, e dados genéticos ou biométricos, né? Tudo aquilo que eu posso vincular a uma pessoa natural. O que são dados pessoais anonimizados, né? É uma nova terminologia que é trazida pela lei, a anonimização de dados. Um dado anonimizado é um dado que pode ser pessoal ou sensível, mas que ele foi tratado para que não haja divulgação dessa informação. Uma vez anonimizado, esse dado não aparece para as outras pessoas. Ele é um dado escondido. Quem anonimiza um dado, na verdade, está excluindo essa informação do seu banco de dados. Tratamento de dados. Toda operação realizada com dados pessoais deverá ser tratada. Como é esse tratamento, né? O que é? Onde eu vou fazer esse tratamento? Vou fazer esse tratamento na coleta de informações, na produção de informações, no armazenamento, na transmissão, na distribuição, no processamento. Tudo aquilo onde eu tiver dado pessoal, eu sou obrigada a tratar. Quem é que vai tratar? A empresa, né? A própria empresa. Não é o titular do dado quem vai fazer esse tratamento. São as empresas que deverão tratar esses dados. Então, a partir da LGPD, a empresa vai ter que fazer um levantamento para saber se esses dados pessoais que ela possui são de extrema necessidade, se ela vai precisar pedir o consentimento do titular, se ela vai poder utilizar essa informação, porque ela tem um dever legal, ela tem uma obrigação. Então, tudo que eu coletar, produzir, armazenar, reproduzir, transmitir, distribuir, tudo isso que tem dado pessoal, deverá ser tratado pela empresa. Quais são as principais hipóteses de processamento, né? Eu tenho várias hipóteses de tratamento lá na lei, e as principais que nós temos é o consentimento expresso. Para eu tratar qualquer dado pessoal, eu, empresa jurídica, preciso de um consentimento expresso. Em determinados momentos, vai ser necessário chamar o titular do dado e fazer com que esse assine uma autorização para o tratamento daquele dado, para a informação poder continuar na empresa, ou ser eliminada, ou ser corrigida, é necessário um consentimento expresso. Outra hipótese de processamento, na execução de contratos, né? A empresa terá que fazer um levantamento de todos os dados pessoais que ela possui para a execução de um contrato. Então, é um contrato de compra e venda. Nesse contrato eu tenho CPF, eu tenho nome, eu tenho estado civil. Não é necessário
exatamente um consentimento, mas a pessoa precisa saber quais são os dados e para que eles serão usados. E também é necessário informar quais são as consequências se esse dado for excluído desse contrato. Então, para a execução de um contrato é necessário consentimento? Não, mas é necessário que a informação seja transparente, que o titular do dado saiba exatamente para que é necessária aquela informação. Cumprimento do dever legal ou regulatório. Eu também tenho ali dados pessoais, então se eu tenho uma contratação de empregados, por exemplo, né, entre empregador e empregados, é de obrigação do empregador manter dados pessoais na sua área de recursos humanos, na sua área de departamento legal, de departamento pessoal. Por que é necessário? Porque essa empresa precisa cumprir alguns deveres com os entes tributantes. Então, ela precisa entregar obrigações acessórias e dentro dessas obrigações ela terá dados pessoais. Precisa da autorização do titular do dado? Não, não precisa. Só precisa da transparência. Ela precisa ser informada, ela precisa saber para que serve aquele dado e para que a empresa vai utilizar. Defesa dos direitos é um processo judicial, né? Por exemplo, é uma das hipóteses de processamento de dados. Eu tenho lá num processo judicial vários dados pessoais do titular ou do autor do processo ou do réu no processo. Então, não é necessária a autorização, mas é necessário que essa informação seja utilizada dentro do processo. Pode ser excluída essas informações do processo? Não, não podem, porque é dentro do processo que é voltado para o autor, que a empresa pública, no caso, os tribunais vão trabalhar. Né? Então, com esses dados, sem esses dados, os tribunais não têm condições de fazer o julgamento do processo. Não precisa de autorização, não requer autorização, mas requer transparência. Esses dados só poderão ser utilizados dentro desse processo. Proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros. Então, é uma outra hipótese de processamento de dados, né, de processamento dos dados pessoais da pessoa, sempre que houver necessidade de proteção à vida. Então, uma denúncia, por exemplo, numa delegacia, no boletim de ocorrência, eu vou ter dados pessoais. É necessário que esse dado seja tratado e não requer também consentimento do titular. Tutela da saúde por profissionais de saúde ou entidades sanitárias. O governo muitas vezes faz pesquisas de saúde, pesquisas direcionadas a determinadas doenças e nessas pesquisas existem dados pessoais. Esses dados também serão tratados. Não haverá necessidade do consentimento para muito deles, mas eles deverão ser tratados. Interesse legítimo do controlador. O controlador de uma empresa pode ter algum interesse em dados pessoais que ele armazena ou que ele precisa para determinada situação. Então, é a divulgação de um novo produto, é para uma pesquisa, para uma promoção, ele vai colher dados pessoais, mas ele precisa tratar esses dados pessoais. Se for para a execução de um contrato, a gente já viu que ele não vai precisar de consentimento, mas dependendo aqui do tipo de interesse, pode ser que ele precise de consentimento do titular do dado. De qualquer forma, esse dado deverá ser tratado quando houver um interesse legítimo do controlador. E por último, a proteção do crédito, né? Com relação às instituições financeiras, nós temos vários dados pessoais dentro dos documentos cedidos, né, para que a gente possa ter conta em banco, ou para que a gente possa ter ações ou créditos de diversas espécies. Esses dados também deverão ser tratados pela instituição, né, seja ela financeira, seguradora ou
qualquer coisa que envolva o crédito, a proteção do crédito. São direitos do titular ter a confirmação de que esse dado está lá na empresa, né, e está sendo tratado pela empresa, ter acesso a todos os dados pessoais que lhe digam respeito. Então, todos os dados que estão dentro da empresa, ele precisa ter um acesso direto, ter os dados corrigidos, né, quando tiver informações incompletas, inexatas ou desatualizadas, ter a eliminação de dados desnecessários ou excessivos, ou caso esse dado seja ilícito, tenha sido colhido de forma ilícita, ele pode eliminar, ele tem a garantia da eliminação, ele poderá fazer a portabilidade, então é um direito do titular do dado poder fazer a portabilidade de um fornecedor para outro, como já ocorre hoje nos bancos, né? Eu posso fazer a portabilidade de uma conta para um outro banco, mas para isso eu tenho ali a informação dos dados pessoais. Então, é direito dele fazer essa portabilidade destas informações também. A eliminação de dados, né? Eliminação de dados desnecessários quando o tratamento não for legal. Então, eu tenho lá que o dado iria ser utilizado para uma promoção e, na verdade, foi utilizado para divulgação de um produto, né? Ninguém falou para aquele titular que esse dado seria utilizado para aquilo. O titular tem o direito de solicitar a exclusão dessas informações, porque não foi o que foi acordado com ele. Ter a informação sobre qualquer tipo de compartilhamento dos seus dados com entes públicos ou privados, né? Então, sempre que houver o compartilhamento, é dever da empresa divulgar e informar isso para o titular do dado, e é direito do titular do dado ter a informação sobre o compartilhamento. Informação sobre o não consentimento. Então, se o titular não autorizar, não conceder a autorização para o uso dos seus dados, ele precisa saber quais são as consequências dessa negativa. Então, eu estou ali na execução de um contrato. Eu não quero que as minhas informações pessoais estejam neste contrato. Eu posso anonimizar essas informações, eu posso não consentir o uso dessas informações no contrato, mas eu preciso saber quais são as consequências dessa negativa, né, desse meu não consentimento. Revogação de consentimento. Então, fiz o consentimento mês passado, mas esse mês eu não desejo que as minhas informações sejam utilizadas. Eu posso solicitar a revogação. Então, é direito do titular solicitar a revogação a qualquer momento. Reclamação contra o controlador. Essa reclamação é direito do titular do dado. Ela precisa ser realizada primeiro na empresa. Então, o controlador primeiro vai ter acesso a essa reclamação e, caso ele não se manifeste e não contorne o problema, o titular do dado poderá reclamar junto à autoridade nacional, lá na ANPD. Não precisa avisar o controlador que ele vai reclamar lá. Ele precisa apenas ter feito uma reclamação diretamente na empresa. E oposição, caso ele discorde do tratamento que foi feito com os seus dados, ele pode se opor, ele pode tirar, inclusive, o consentimento para a utilização dessa informação. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz três figuras importantes, né? O controlador, que é a pessoa que vai criar os processos para a utilização dos dados, o operador, que é a pessoa que vai executar a criação do controlador, então vai executar os propósitos da utilização daqueles dados, e o encarregado, que também é conhecido como DPO, que é o responsável pela comunicação entre a empresa e a ANPD e entre o titular de dados e o controlador. Então, aqui mais explicitamente dizendo, controlador é o responsável, pode ser uma pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado,
a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Então, todas as decisões de como utilizar o dado, para que será utilizado o dado, ele provém do controlador da empresa. Junto com o controlador, nós temos o operador. O que o controlador decidir, o operador irá executar. Os dois respondem legalmente por todos os danos causados ao titular, né? Seja ele patrimonial, moral, individual ou coletivo, e quaisquer violações, né? Quaisquer indícios de violações, é dever dos dois reparar o titular dos dados. Mas também respondem solidariamente. Então, o que um fizer, o outro responde solidariamente. E aqui do ladinho temos o encarregado, né, que é o DPO, conhecido também como DPO. Não temos ainda a responsabilidade legal do encarregado, porque a NPD está sendo formada, mas temos que essa pessoa é necessária e obrigatória dentro da empresa. É por ela que vai passar toda a comunicação, né, entre o controlador e os titulares de dados e a NPD. Então, o encarregado, ele é o responsável por disseminar a comunicação sobre quaisquer violações de dados, por exemplo, dos titulares. Quais são os principais princípios da LGPD, né? O que a LGPD deve atender em primeira mão? Ela deve sempre ter a finalidade, então qual é o propósito, se esse propósito de utilização dos dados é legítimo, se ele está explícito, se está clara a regra de utilização dessas informações. Ele vai precisar, a LGPD trata a adequação e a minimização dos dados, então eu vou adequar todas as informações de dados pessoais da minha empresa à lei e também vou utilizar uma quantidade mínima desses dados. Eu não vou ter dados em excesso ou dados que são desnecessários para aquele propósito. Eu vou trabalhar sempre com a quantidade mínima de informações. Precisa garantir o direito dos titulares, o livre acesso, a qualidade dos dados, a transparência das informações, vai se responsabilizar e prestar contas sobre essas informações. Então, qualquer inviolabilidade das informações, a empresa será responsável por prestar contas, não só para o titular de dado, como também para a NPD. Vai precisar garantir a segurança, então, segurança é um dos princípios da LGPD, um dos maiores princípios, eu diria, porque é justamente por falta de segurança que esta norma está sendo criada, né? É o contrário da proteção, é o que pede a proteção, né? O que reza a proteção é a garantia da segurança. A prevenção, então, é preciso tomar medidas para prevenir que as violações dessas informações não aconteçam. E essa é a prevenção. Eu preciso ter um planejamento dentro da minha empresa para prevenir, por exemplo, um ataque de hackers, para prevenir uma violação de um servidor onde eu tenha informações guardadas de dados pessoais. Então, tudo isso vai estar dentro do meu planejamento. E a não discriminação. Eu não posso discriminar os dados pessoais de uma pessoa para outra e nem de uma empresa para outra. A partir de agora, eu tenho que prevenir que a discriminação aconteça. Tenho que impedir essa discriminação através da LGPD. A NPD, junto com a Lei de Proteção Geral de Dados, foi criada a NPD. A NPD é a Agência Regulamentora de Proteção de Dados, ela é uma autoridade na proteção de dados. O que a NPD deverá fazer? Ela deverá organizar, fiscalizar, elaborar todas as diretrizes, que são as regras a serem cumpridas pelas empresas, fiscalizar o tratamento, disseminar conhecimento. Então, entre as empresas, ela vai prover a educação para o tratamento dos dados, para a garantia dos direitos dos titulares, etc. Ela é uma comissão composta por 23 representantes, entre titulares e suplentes. Eu não sei se vocês observaram, mas essa semana foi publicada um ato normativo pelo governo com a sugestão
dos 23 nomes a serem trabalhados dentro da NPD, né? Então, isso aconteceu, acho que na segunda-feira, se não me engano. Incidentes de segurança. É dever comunicar. Então, é dever da empresa comunicar, através da figura do DPO, à autoridade nacional, qualquer incidente de segurança que ocorrer com os dados dos titulares. O que é preciso comunicar? A natureza dos dados afetados. Então, que tipos de dados vazaram, se foi um vazamento? As informações das medidas técnicas e de segurança que foram utilizadas para a proteção desses dados. O que era utilizado como medida de segurança técnica dentro dos sistemas para a proteção desses dados. Indicação de novas técnicas de segurança. Então, vazou, já aconteceu. O que eu posso fazer para garantir a segurança dessas informações durante esse incidente? Quais são os riscos relacionados ao incidente? Então, que tipo de riscos o titular do dado sofrerá por ter esse dado vazado? A empresa precisa relacionar todos esses riscos. Se houve demora na comunicação à NPD, qual foi o motivo da demora? Por que a NPD demorou a saber? E que medidas foram adotadas para reverter ou mitigar os danos? Então, falhou, teve um incidente, qual foi a medida que a empresa adotou para mitigar aquele incidente, para tentar minimizar ao máximo os danos causados ao titular? E quais são as penalidades, A gente lembra que as penalidades não entraram ainda em vigor, elas entram em vigor em agosto do próximo ano, mas ela vai de uma simples advertência até a interrupção abrupta de todas as atividades da empresa, atividades essas que utilizam os dados pessoais mencionados. Então, eu tenho aqui uma multa, que é uma multa considerável, ela pode chegar até 50 milhões de reais na moeda corrente. Posso ter multas diárias para impedir o uso inadequado. Então, se a empresa utiliza de forma inadequada o dado daquele titular, essa utilização pode gerar uma multa diária para a empresa. Aplicou a multa diária, essa não resolveu o problema, a empresa continuou a utilizar o dado de forma inadequada, ela pode ter todas as suas atividades interrompidas pela Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, é importante que a empresa saiba quais são as consequências da utilização de informações incorretas ou do vazamento das informações sem tomar uma medida, sem uma medida protetiva ou sem divulgar quais são os riscos para o próprio titular. Aqui um exemplo de que não são só as empresas privadas que estão sofrendo com a implementação dessa nova lei. As empresas públicas também estão. Então, o governo criou um comitê para a governança de dados, para entender o que é essa legislação e onde ela deve ser aplicada. Esse comitê criou uma cartilha com várias orientações, dizendo para as entidades públicas da administração federal como é que deve ser adequada a sua funcionalidade dentro da LGPD. Aqui tem um QR Code que vocês podem acessar a página do governo, ou diretamente no site do governo. São as boas práticas da LGPD para as administrações públicas. Aqui o posicionamento da TOTUS, então tem um QR Code aqui que você acessa direto o posicionamento da TOTUS com relação à nossa política de privacidade. É importante que vocês saibam o conteúdo dessa política e como é que a TOTUS se posiciona diante dos nossos clientes. Aqui o termo de ciência, então, o termo de ciência ele apresenta o papel da TOTUS e dos nossos clientes na Lei Geral de Proteção de Dados. Qual é a função de cada um? É preciso que todos os clientes assinem, autorizem o termo de ciência. Se vocês não encontrarem aqui no QR Code, que alguém falou que estava com um
problema ontem, né? Se vocês não encontrarem, entre em contato com a central de relacionamento da TOTUS, né? A central de relacionamentos tem o termo de ciência e eles precisam que todos os clientes formalizem o aceite para entender qual é o papel de cada um dentro da LGPD, o papel da TOTUS e o papel dos nossos clientes. Nós teremos outras agendas desse mesmo para todas as linhas de produto, provavelmente não mais esse ano, acredito que só no próximo ano agora, né? A gente já está bem próximo do final do ano e aí fica muito ruim de fazer esses eventos, de encontrar datas para fazer esses eventos. Então, no próximo ano teremos novas agendas, entrem no nosso Espaço Legislação. O Espaço Legislação, ele tem lá a guia do TOTUS Responde com todos os links de inscrição para esse e para outros eventos também do mesmo modelo, né? No modelo Responde. É só entrar e fazer a sua inscrição, pode ser através do QR Code ou direto aqui na página espaçolegislação.totus.com. Aqui a página da LGPD. Eu falei para vocês que ia mostrar para vocês uma página onde eu tenho todas as informações da LGPD, sejam informações conceituais ou de produtos. Então, eu vou abrir só para mostrar para vocês. E já vou compartilhar. Então, essa é a página da LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Vocês vão ver aqui que eu tenho diversas informações. Deixa eu abrir de novo. Se vocês quiserem primeiro receber as principais informações da semana, basta colocar aqui o seu e-mail. Vocês vão receber informações de LGPD sempre que tivermos alguma novidade e de outras normas tão importantes quanto, principalmente agora no final do ano, né, que são publicadas muitas normas. As principais vocês vão receber se cadastrarem o seu e-mail aqui. Aqui o link para a página Responde, né? Então, o nosso banner para os eventos Responde. Vocês clicarem aqui no Saiba Mais, vão ter acesso ao link de inscrição, tá lá separadinho por mês. E aqui a página da LGPD, quando a gente clica no Saiba Mais, ele nos direciona aqui para notícias da LGPD. Então, fique atento, as últimas notícias sempre estarão por aqui. Incluindo o posicionamento da TOTUS durante a Covid, depois durante a LGPD. E aqui eu tenho uma outra página. Vou voltar aqui. Tudo dentro do mesmo lugar, fica mais fácil de encontrar. Essa é a página da LGPD, onde eu mencionei que temos todos os conceitos da lei. Então, informações gerais, os principais objetivos, o que é a NPD, o que muda, os principais princípios. Tudo aqui dentro de um único local. Responsabilidade, segurança, devidos esclarecimentos. E aqui embaixo, informações sobre produto. Então, tudo que a TOTUS disponibilizou para as principais 4 linhas, né? Proteus, RM, DataSul e Logix. E aqui embaixo para outras linhas, né? SARA, Hospitalidade, Com5. Se a gente quiser ver, por exemplo, sobre o Logix. Vamos ver se dá para clicar aqui. Não, o Logix já está aqui em cima, ó. Já está até aberto. Então, está aqui o que vai ser disponibilizado, qual é o artigo que menciona, enfim, todas as informações que vocês precisarem, nós temos aqui dentro da página da LGPD. O que eu tinha para mostrar para vocês é isso, né? O vídeo com essa gravação vai ser disponibilizado aqui, ó, em novidades
biblioteca. Então, até o final da semana, a gente disponibiliza o vídeo completo para vocês. O que eu tinha para mostrar é isso. Vou deixar vocês agora com o pessoal de produtos, como o Clóvis, e ele vai esclarecer alguns pontos para a gente também na LGPD, agora para a linha de produtos. Eu volto com vocês, vou continuar aqui na sala respondendo aos questionamentos que tiverem sobre o conceito da obrigação. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Todos me ouvem bem? Alô, Luciana, por favor. Sim, ouvimos. Todos me ouvem? Carregou a minha página lá do Eminer, LGPD? Sim. Perfeito, obrigado. Bom, boa tarde a todos, né, novamente. Meu nome é Clóvis, eu sou o ponto focal aqui da Torre Supply, onde a gente trata, nessa torre a gente trata os produtos Sara, DataSul e Logix, e hoje vamos falar especificamente do Logix. Para se adequar a TOTS, para se adequar a tudo isso que a Luciana aí apresentou, a nossa equipe de framework desenvolveu algumas ferramentas para atender, para tratar os dados de segurança, né, os dados pessoais dentro da camada do framework. Para isso, houve alguns passos que teve que serem levantados. Um dos passos é a configuração de campos sensíveis pessoais. Desculpe. O que é isso? Houve um estudo feito por toda a equipe de negócio para que eles identificassem cada campo dentro do produto Logix, usando, tendo como premissa o propósito do campo, onde era cadastrado, era mantido um dado pessoal. Então, todas as equipes fizeram isso, fizeram esse levantamento de tudo e começaram a marcar. A marcar quer dizer, campo CPF é um campo pessoal? Sim, vai lá, marca. Essa informação vai sendo guardada dentro do banco, dentro do histórico. Para quê? Esse campo é o que vai identificar o que tem pessoal, dado pessoal, e vai ser gerada informação lá para auditoria e segurança. Para que esses dados fossem também identificados e gerados logs da auditoria e segurança, também há necessidade da identificação das rotinas, ou seja, quais programas acessam esses campos que foram marcados como pessoais, sensíveis, né, anonimizados ou não. Isso, existe um cadastro para isso que será apresentado logo em seguida. A configuração dos campos mais a identificação das rotinas serve para quê? Para que seja guardado dentro da camada do frame todas as informações que alguém passou, editou, leu ou passou por aqueles campos pessoais. Quem vai fazer guardar isso, fazer esse acompanhamento, guardar essas informações é o Audit Trail. Por isso ele deverá ser habilitado. Então é o seguinte, a partir do momento que foram marcado o campo, um exemplo, CPF, nós dissemos que o campo CPF é acessado pelas rotinas 1, 2, 3. Cada vez que um usuário passar por esse campo, ele entrar num programa que acessa esse campo, isso vai ser guardado essa informação. Isso está sendo gerado um log guardado internamente. As análises feitas pelas equipes de negócio foram feitas assim, primeiro usando o propósito do campo. Mas isso não vai impedir, isso não tira a necessidade de cada um dos nossos clientes, né, ou vocês que estão participando, que seriam os controladores, de se utilizarem de uma consultoria. Por quê? Toda essa carga que está saindo de produto, está saindo essa carga inicial ali, são sugestões feitas pelos nossos analistas, entendendo que aquele campo, o propósito do campo era um dado pessoal. Mas, sendo repetitivo até, uma consultoria para o seu segmento, para o seu negócio é necessária, justamente para avaliar como o controlador utiliza esse campo. Deixa eu dar um exemplo que durante esse estudo, esse levantamento ali, a gente identificou que alguns clientes fazem. Um exemplo, o campo código de estabelecimento. Um código de estabelecimento e tem sua descrição. Nós marcamos como pessoal? Não.
Por quê? Porque é uma descrição do estabelecimento, é centro de distribuição 01, por exemplo. Mas alguns segmentos, houve um caso que a gente viu, alguns segmentos, eles colocam o código do estabelecimento e na descrição eles colocam um nome do dono da fazenda, que é um dado pessoal, que identifica o titular, que é identificável também, o titular. Então, é assim, essa reavaliação do que foi feito dos campos saindo de fábrica como pessoal tem que ser avaliado, acredito que até incluso mais campos necessários que sejam acompanhados. Outro exemplo que eu gosto de dar sempre é que teve um determinado controlador que usava no centro de custo. O centro de custo tem um formato, tem um campo que é numérico, mas tem o descritivo dele. No lugar de colocar o centro de custo contabilidade, houve casos que eles usavam para colocar o nome do gerente daquele centro de custo. Então é um nome pessoal, é um dado pessoal, identifica o titular. Então, assim, repetindo, tudo que saiu de fábrica são sugestões, tudo que saiu de fábrica é possível de marcar mais campos ou desmarcar os campos já identificados. Porém, tudo que for feito ou desmarcar, ele não irá gerar dados para a rotina de auditoria e segurança. O marcar mais campos também terá que ser identificado as rotinas que acessam esses campos. Somente desta forma poderá gerar as informações necessárias para que no futuro um auditor da NPD possa pedir dados, alguma coisa, e essa geração, essa segurança estará guardada no banco de dados. Ok, pessoal? É isso que eu teria para falar do que foi feito ainda nas áreas de negócio, né, que foi a identificação dos campos, sugestões, não é identificação, perdão, sugestões que terão que ser avaliadas pelos controladores, o cadastramento e identificação das rotinas, que vão gerar os dados para auditoria e segurança. Agora eu vou passar a apresentação ali agora para o Ayrton Carini, que ele vai apresentar a ferramenta que os controladores terão acesso para carregar os dados iniciais, carregar esse pacote, né, fazer a carga inicial, e depois fazer a manutenção que acharem necessária e devida. Muito obrigado. Ayrton, agora é contigo. Pode dar continuidade. Obrigado a todos. Boa tarde, pessoal. Eu vou compartilhar minha tela só um pouquinho. Vamos lá. Todos estão vendo a minha tela, a apresentação? Perfeito, ok. É só a apresentação está aparecendo ou está aparecendo mais alguma coisa na tela? Só apresentação, dados protegidos, só isso. Show. Beleza. É que tem o menuzinho da apresentação. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Ayrton. Eu trabalho atualmente na equipe da fábrica de software de finanças, mas até o mês passado eu trabalhava no framework da TOTUS. Estou na TOTUS desde 2007. Amanhã faço 13 anos de TOTUS, né? Eu vou apresentar, vou fazer dar uma visão geral do que o framework Logix disponibilizou para os nossos controladores, né? O framework ele disponibilizou algumas ferramentas, né? Mas ela não é a única ferramenta que vão ter no produto. A área de negócio, assim como a Luciana comentou sobre a anonimização de dados, algumas coisas precisaram ser feitas em programas de negócio, né? Mas não é o foco aqui hoje. O objetivo hoje aqui, deixa eu clicar aqui. O objetivo hoje eu vou apresentar o que o framework entregou, né, para atender a legislação, né, de proteção de dados, que releases foram disponibilizadas, os programas. Eu vou apresentar de uma forma geral, através de imagens, tá? Eu não vou conseguir acessar, fazer na prática aqui, ou mostrar na prática os programas, né? Porque é uma questão de rede, conectividade aqui, que como eu estou em home office, não vai ser possível.
E também vou colocar alguns links, né, para algumas documentações sobre os produtos. Lá a gente detalhou bastante, né, as nossas documentações, então todas as dúvidas, não todas, né, mas a maioria das dúvidas pode ser resolvidas acessando a documentação, né. Falando sobre as entregas de projeto, a gente tinha um objetivo de entregar ferramentas que possibilitassem a configuração de campos pessoais, né? Também APIs de anonimização para serem utilizadas pelas áreas de negócios e também para nossos clientes, né? Porque a gente sabe, né, que nossos clientes utilizam de customizações, né? Então a gente disponibilizou APIs, né, para facilitar a anonimização dos dados em programas customizados, né? Também tem documentação sobre essa API. Eu vou falar um pouco também sobre log auditoria, né? Essa questão de log auditoria, o produto já apresenta, mas como é que a gente vai utilizar no contexto de proteção de dados no produto, né? Importante a gente esclarecer. E também sobre a segurança dos dados, né? Porque isso também é previsto pela legislação, né? Então, a nossa equipe de arquiteturas, né, já disponibilizou formas de criptografia, né, de segurança do banco de dados do Logic. Essa parte a gente não vai apresentar aqui. O objetivo aqui é apresentar as ferramentas, né? Ou seja, eu vou atender aqui as configurações de campos pessoais e sensíveis. E vou falar um pouquinho sobre a anonimização, bem por cima, não tenho que mostrar, são APIs técnicas, né? E a questão de log auditoria, eu vou apresentar onde que isso envolve nos programas, né? Aqui eu já falei. Vamos lá, agora falar sobre as releases. Em que release a gente disponibilizou, né? Então, esses programas estão disponíveis a partir da release 12.1.27, 12.1.28 ou superior. Então, mas a gente disponibilizou também um fix, né, que tem todas as funcionalidades, ela pode ser aplicada, né, a partir da 12.1.27, se não me engano. Aqui na 12.1.27 ele não vem nativamente, tem que aplicar o fix, né, esse fix 01 da 12.1.28.01, então ela já vai disponibilizar na 12.1.27 superior, não é compatível para 12.1.26 ou anterior. Então é bom que a gente atualize o produto para essa release, no mínimo 12.1.27. Se vocês tiverem dúvidas no decorrer da apresentação, podem ir escrevendo lá no espaço de dúvidas do webinar, tá? Falando sobre as funcionalidades agora. O que a gente disponibilizou? A gente disponibilizou aqui um importador para fazer importar todas as rotinas e campos pessoais, seja assinalado pelas nossas equipes de negócio, né, pelos nossos analistas. Também disponibilizamos também um gerenciador desses campos e rotinas, né? Ali, esse é o principal programa que a nossa principal entrega aqui nesse programa, né, para atender a legislação. Então, ali vai possibilitar a gente marcar um campo do banco de dados como sendo sensível ou pessoal, né, ou pessoal, né? Podemos, se o cliente achar que um campo que veio sugerido da TOTUS não é pessoal, ele pode simplesmente desmarcar esse campo como ele não é pessoal. Então, fica a cargo do controlador, né? No caso, o nosso cliente TOTUS. Né? Também a gente disponibilizou uma ferramenta, um facilitador, para exportar todas essa configuração que foi feita, né? Justamente para auxiliar na necessidade de criar um backup ou até mesmo de replicar essas configurações para uma outra base. Por exemplo, a gente
primeiro ajusta a base de teste e agora eu quero, agora que está tudo certinho, funcionando, agora eu quero replicar essas configurações para a base de produção. Como é que eu faria isso? Eu utilizaria o exportador nesse caso, né? E esse é basicamente o que tem dentro do nosso programa Log 10.000. Esse é o programa Log 10.000, ele pode ser acessado, claro, cadastrando o programa no menu Logix, né? Então, ele é acessado pelo nosso menu, só cadastrar lá Log 10.000 no menu, ele já vai estar disponível para acesso ao programa. Então, aqui eu tenho a possibilidade de cadastrar aqui ele tem uma animação, né, de um cadastro, né, onde eu posso colocar uma tabela, uma coluna, eu defino se aquela informação ela é pessoal, se ela é sensível, se ela permite anonimização, porque a gente sabe que algumas informações pessoais elas não podem ser anonimizadas devido a alguma outra lei, vamos supor, né? Eu sei que tem dados de RH, por exemplo, que a empresa é obrigada a manter essas informações durante 20 anos, 15 anos, eu não sei exatamente, né? Mas sim, a gente tem que marcar como ela permite ou não anonimização, né? Também aqui eu tenho o proprietário, né? Toda a informação que vem da TOTUS, ela é marcada como padrão, e toda a informação que é manipulada pelo cliente, sendo, eu não quero que esse seja, eu alterei um dado que veio da TOTUS aqui, esse aqui ela é uma informação sensível também. Isso ela se transforma num campo específico, né? É mais para informativa, somente informativo, né? Aí a gente tem um campo de tipo de documento, as classificações desse campo, isso é muito importante, né? Porque aqui a gente tem diversos tipos de classificações, a gente tem consentimento, se não me engano são 12 ou 14 tipos, né? Mas isso está detalhado na documentação, porque além da gente estar marcando, a gente tem que fornecer para o usuário, para o dono daquela informação pessoal, além onde que eu estou usando esse campo, que campo pessoal que eu estou utilizando, e mais importante, para que eu estou utilizando? Então, essas classificações é justamente para isso, né? Então, para justificar por que eu tenho essa informação pessoal no meu produto. E no quadro aqui inferior, do baixo, aqui eu tenho informações dos processos que eu utilizo, né? Os programas, né, do Logix, né? A terminologia no Logix dos programas, a gente como framework, a gente denomina como um processo, né? Então, porque ele pode ser um processo de um programa normal, mas ele também pode ser um processo externo, né? Usando um programa customizado que acessa por fora do Logix. Então, a gente tem essa terminologia, né? Então, ali eu escolho quais programas utilizam esse campo, né? É importante frisar o seguinte: esses processos, quando o programa ele é metadados, né, aquela tela ADVPL, ele já vem automático os campos que são pessoais, ou seja, como existe uma amarração em banco de dados do programa e campo da tabela do banco de dados, não é necessário colocar o programa ADVPL nesse processo, né? Isso está detalhado em documentação. Esses processos aqui são processos freeform, onde não é um programa que
que foi montado dentro de tabelas, né? Então, ele é um programa Freeform ou 4GL, né? Então, eu não tenho essa amarração em banco de dados de que esse programa Freeform ou 4GL utiliza tal campo. Então, nessa grid aqui de processo, só vão programas 4GL ou Freeform. Metadados, isso já vem automático. Aqui eu até cadastro aqui o log 02700, porque ele é um programa Freeform, né? Aqui o log 05500, mesma coisa. Vamos passar aqui para o programa de importador e exportação, e exportador. Aqui eu estou vendo 2 programas de importação e exportação. O que vai acontecer, né? A primeira coisa que o nosso controlador, o nosso cliente, né? Ele é o controlador dos dados, ele tem a tarefa de importar os dados padrão que vem da TOTO, de campos pessoais, que já foram definidos pela nossa equipe de negócio, né? Todos os nossos analistas fizeram um trabalho bem extenso, né? Varrendo todo o banco de dados em busca desse campo. E onde que está esse arquivo padrão, né? Essa é uma pergunta que o pessoal faz, né? Esse arquivo padrão, ele vem dentro das nossas liberações, seja por fixo ou seja por liberação oficial lá da release do produto. Por exemplo, na 12.1.28, eu estou na 12.1.28 e vou para a 12.1.29. Dentro do pacote MZP vai ter lá um arquivinho private data, que é onde ele vai importar esse arquivo aqui, né? Mas também ele pode, assim como ele exportou esses dados aqui, né, utilizando esse programa de exportação de dados protegidos, ele pode fazer a exportação dos dados que ele mesmo manipulou, né? Então ele pode escolher que ele quer padrão, ele quer somente uso específico ou ambos, né? Isso vai de acordo com o cliente. E ele pode importar utilizando esse importador de dados ali, tá? Então ele gera um arquivo MZP, um private data .mzp, e ele pode fazer tanto a importação e a exportação desse arquivo. O que nós temos de funcionalidade aqui dentro, que mais, né? A parte de cadastro é isso aí, né? É bem simples, né? Tudo se baseia em cima do log 10.000, tanto a importação de dados, exportação de dados, está tudo lá dentro. Então, mas dentro do log 10.000 a gente tem um facilitador lá que é para gerar auditoria desses dados, porque além de informar para o nosso, o controlador ter que informar para o usuário que dado está sendo armazenado, ele precisa informar também o que foi feito com aqueles dados. E para isso a gente tem, né, o nosso, dentro do Logix, algum log de acesso aos programas, e também a auditoria, que é a utilização do audit trail do Logix, ou seja, para atender a LGPD, será obrigatório o uso do audit trail. Então, o que o log 10.000 vai fazer, né? Ele vai varrer dentro toda a tabela que foi marcada como campo pessoal padrão. Ele tem um botão no log 10.000 onde eu vou gerar essa auditoria. Eu quero criar essa auditoria, né? Então, ele vai perguntar se deseja criar uma auditoria para esse campo e ele vai gerar no audit trail essa auditoria, né? Então, aqui a gente vê a tela do audit trail e ele gera uma auditoria do tipo rotina, onde vão estar listados todos as nossas tabelas e campos que foram marcados como pessoal e sensível. Então, por isso a obrigatoriedade de utilização do audit trail. Então, ele vai ter que, além de utilizar o nosso facilitador para criar essa auditoria ainda não está habilitada. Então, tem que acessar o audit trail e prosseguir no processo de ativação da auditoria, né? Porque ele tem aplicação de trigger no banco de dados, tem todo um trabalho que o audit trail tem que fazer. Então,
Mas isso também está documentado na nossa documentação. Falando já, assim, esses são os programas que foram desenvolvidos pelo Framework, tá, pessoal? Não tem nada muito complexo. Eu falei do cadastro de campo, dos nossos facilitadores, né, que no caso seria importação e exportação. No caso de API, não é o objetivo aqui da apresentação, porque isso é uma coisa mais técnica, né, de desenvolvimento mesmo, mas na documentação a gente tem uma documentação para API. Segurança de banco de dados também eu não apresentei aqui, porque isso já é mais de arquitetura do que produto, mas a TOTUS disponibilizou para o Logix toda como que vai ser feito isso, né? Como habilitar essa segurança no banco de dados. E falando agora de documentação, aqui são basicamente duas documentações, né? Dentro do configurador de dados tem o log 10.000, né? A gente tem toda a documentação dele. Tem aqui, é só acessar o link, vai ter todos os campos vão estar explicados, todos os botões, todas as funcionalidades já estão detalhadas lá dentro. Também, claro, dos facilitadores, né? Tem um passo a passo para ver como é que utiliza esses facilitadores, né? Seja ele para importar, exportar, seja ele para gerar auditoria. E também aqui tem uma documentação aqui sobre a API de anonimização. Essa é a parte mais técnica, assim, é mais para desenvolvimento de específico, né? Então tem essas duas documentações que envolve a parte de framework do produto, tá? Que seria o objetivo dessa apresentação. Da minha parte é isso, pessoal. Agora a gente vai abrir para perguntas, vai responder perguntas, né? E fiquem à vontade para perguntar, ok? Obrigado. Luciana, se me permite mais um comentário, apenas como lembrança que eu não atentei durante aquilo que eu comentei quando eu estava apresentando, mas tudo que comentamos ali, tudo apresentado pelo Caerini e por mim, a gente sempre falou em produto padrão, né? Que isso vai sair a carga do produto padrão, e isso é a sugestão das equipes do produto padrão, que deve ser analisado pelo controlador, né, pelos nossos clientes finais, por uma consultoria, né, em desmarcar ou ligar mais campos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: todos que têm bancos específicos, tabelas específicas, têm que ser analisados se tem campos pessoais e se utilizarem da mesma ferramenta para fazer os cadastros, tá? Não pode esquecer, se não entra nessa ferramenta, ela não será gerado os logs da auditoria e, por consequência, ficarão fora de um registro, de um relatório que possa ser um auditor possa pedir no futuro, ok? Perfeito, Clóvis. Pessoal, fiquem à vontade para realizar os seus questionamentos via chat mesmo, tá? Mandem e a gente vai respondendo aqui.
Acho que realmente não teremos questionamentos, né? Mas fiquem à vontade para procurar os nossos analistas, os nossos consultores. A gente vai, então, dar por encerrado o evento. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo. De qualquer forma, fica lá a página no Espaço Legislação disponível para que vocês possam esclarecer quaisquer dúvidas que tenham, ok? Agradeço a todos pelo evento, pela participação. Meninos, se vocês quiserem fazer algum comentário ou acrescentar, a gente acho que já pode encerrar depois disso. Perfeito, só quero agradecer a todos por comparecerem, né? E estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Uma boa tarde.